Olá, meu nome é Antônio Brasiliano, mais um Risco no Ar, no nosso canal do YouTube. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a importância do risco político. Por que o gestor de risco precisa estar monitorando as variáveis que compõem o risco político? Em primeiro lugar, o que vem a ser o risco político? É aquela toda e qualquer ação que impacta diretamente na veia o quê? A questão econômica e a questão de mercado. O que isso influencia? As decisões estratégicas da sua empresa. Por essa razão, faz parte do escopo, faz parte do projeto da gestão de risco corporativa ter o monitoramento do risco político. Na nossa metodologia que nós adotamos da Brasiliano Interrisk, nós monitoramos 13 macrofatores de riscos do risco político. Quais são esses 13 macrofatores? Então a gente olha a estabilidade do governo, olhamos as condições macroeconômicas, olhamos a questão do investimento, a questão da segurança jurídica, importantíssimo, desordem civil, questão geopolítica, a questão da corrupção, a questão dos militares na política, tá certo? Conflitos religiosos, conflitos éticos, tá certo? Éticos, conflitos, na verdade, né, de ter uma accountability democrática, tá certo? A questão da lei e da ordem, qualidade da burocracia. Esses 13 macrofatores nos dá, na realidade, praticamente 21 pontos a serem olhados. Vamos bater um a um só para vocês entenderem o processo. Primeiro dele, na estabilidade do governo, a gente vai falar sobre a questão da governabilidade, na questão da coalizão, que é o caso do Brasil, tá certo? Se o presidente possui ou não possui esta governabilidade como um todo. Importantíssimo ter o relacionamento entre o executivo e o legislativo. A questão da governança, quando fala em governança na questão política, é a produção de políticas, na verdade, públicas, né? A condição dos atores estarem fazendo políticas públicas. E o terceiro item na questão da estabilidade é o apoio popular. Então são 3 fatores que tem que estar olhando, verificando. Na questão macroeconômica, o número 1 é a questão do desemprego. Então isso é um ponto fundamental. 2, confiança do consumidor. Se ele não vai consumir, se ele tem que guardar com medo que algo venha a acontecer, tá certo? É uma bandeira muito ruim para a questão macroeconômica. E o terceiro item é, na verdade, a desigualdade social. Então isso tem que ser medido, acompanhado e verificado. Vejam vocês que esses itens não são difíceis de serem verificados, tá certo? É importante ter, na verdade, um processo estabelecido. O terceiro macrofator, investimento, a gente verifica qual é o nível, né, de facilidade de se fazer negócio no Brasil. Fácil, difícil, complicado, é fácil investir. O acesso ao crédito, né, para o empreendedor levantar e buscar a sua empresa, tá certo? E a quanto que onera esse processo todo, né, de você estar realizando investimentos no Brasil. Quanto custa isso, na verdade? No item segurança jurídica, a gente verifica se há ou não há mudanças, tá certo, na legislação jurídica nossa, legislação brasileira, por questões políticas, ou seja, chance daquilo que foi acertado, acordado entre o investidor e o governo, na realidade, tá certo, de se manter. Importante saber isso daqui. Entra depois no quinto macrofator, que é a desordem civil. Então, chance de ter um golpe de Estado. Como anda a violência política, ou seja, se os atores políticos sofrem ameaças ou sofrem atentados. E depois, conflitos políticos, que é a briga entre os militantes, né, partidários. Então, temos que verificar isso daqui. Geopolítica, guerra ou conflitos de fronteira. Se o Brasil tem condições de ter isso daqui. A questão da corrupção, nível de corrupção, tendo em vista na onde? Tendo em vista as empresas estatais. O Brasil, por exemplo, caiu de 2019 para 2020, saiu da 35ª posição e foi para a 38ª posição. Caímos um ponto. Militares na política, possibilidade de haver intervenção. Conflitos religiosos, atrito e violência. Ou seja, há brigas, manifestações, né, entre, né, crente, entre protestante, entre católico,
entre espírita e seja mais quais forem as religiões colocadas. A questão da conflitos étnicos, na verdade, né? Atritos e violência na questão do racismo nosso, se isso existe ou não existe no Brasil. Depois nós temos o accountability democrático, ou seja, o quanto que a sociedade brasileira participa. Nós brasileiros somos participativos na questão de cobrar dos nossos políticos, na verdade, aquilo que deveria ser feito ou o que está se fazendo, tá certo? Lei e ordem, existem manifestações, existem protestos, existem desordem, vandalismo, tá certo? E o último macrofator é a questão da qualidade da burocracia, ou seja, quanto custa abrir uma empresa aqui no Brasil, demora-se muito pouco, tá certo? Cartório, nossa mentalidade cartorial, ou seja, cito como exemplo a questão da segurança pública. Há um crime, tem que se abrir primeiro o quê? Na verdade, um boletim de ocorrência, depois há um inquérito, do inquérito isso tem que ir para o Ministério Público, bate e volta, até o juiz chamar, ou seja, a chance efetiva de algum criminoso estar hoje enquadrado e ser preso é em torno de mais ou menos 1%, muito baixo para o Brasil. Para vocês terem uma ideia hoje, cada macrofator desse, cada fator desse tem um peso. Então soma se divide pelo número de fatores de risco. Na nossa visão da Brasiliana Interrisc, o Brasil hoje possui um risco político considerado muito elevado, com a nota 4,21, indo a nota, na verdade, de 1 a 5. Então isto é importante em termos de gestão de riscos, as empresas acompanharem qual é o risco político hoje do Brasil. Está estável, está na verdade estabilizado, a chance de se manter os parâmetros que nós colocamos aqui, quais são as suas realidades que nós temos que estar olhando. Importante para você, importante para a empresa, importante para o Brasil. Muito obrigado, até a próxima.